uma boa noite. Vou chegar aqui para vocês me enxergarem daqui, né? É um prazer e uma alegria estar com vocês essa noite. Depois da pandemia, acho que essa é a quinta viagem que a gente parou, a gente interagindo. E eu tenho estado muito na internet. Toda vez que eu vou começar uma palestra, eu começo agradecendo. É uma grande alegria estar com vocês, é um grande prazer estar com vocês. E muitos acham que isso é apenas uma forma de linguagem, um agradecimento, uma introdução. Porém, quando a gente ficou em isolamento, a gente começou a fazer pela internet, palestras, etc. E eu tive uma grande dificuldade. Eu estava acostumada a fazer seminários longos, 8 horas de duração, tal, o dia inteiro, coisas desse tipo. E estava bem acostumada. É cansativo, mas é algo que nós fazíamos com uma relativa frequência. E aí começamos a gravar vídeos para a internet. E eu gravava os 3, 4 vídeos de 20 minutos, coisa assim, e um cansaço enorme, um desgaste muito grande. E as pessoas, não, é porque é vídeo, você não está acostumado. Não, mas eu até gravava muita coisa, eu estava acostumada. E era muito cansativo. Depois das primeiras viagens, a gente teve a oportunidade de estar com o Divaldo Franco e fizemos esse comentário, que gravar vídeo para a internet era muito cansativo, muito desgastante, e que eu fazia palestras muito longas e não sentia a mesma coisa. E aí ele fez a seguinte colocação, que realmente muda a maneira com que a gente enxerga esse trabalho de estar aqui com vocês. Ele disse o seguinte, você não está contando com uma coisa, você faz a palestra. Algumas pessoas ficam muito gratificadas com a palestra e elas vibram gratidão. E gratidão é um dos sentimentos mais poderosos em termos de vibração. Então, quando alguém fica realmente gratificado, é como se tomasse um super passe magnético. As pessoas te envolvem e isso alimenta. Então, o cansaço que você tem é apenas físico. Não há um desgaste espiritual. Você sempre recebe muito mais do que dá. Então, por isso, agora eu digo, é um prazer e uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje. Estamos sendo absolutamente sinceros, porque percebemos a imensa diferença entre interagir de longe pela internet e estar com vocês aqui. Então, muito obrigado pelas vibrações que nós nem sabíamos que recebíamos anteriormente. Então, muito obrigada a vocês. E é uma alegria estar com vocês aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que nós achamos assim muito interessantes, muito relevantes, quando nós falamos a respeito de como nós nos sentimos no dia a dia. Eu ouço muitas pessoas falarem que o mundo está muito pior. As coisas estão muito difíceis. A violência tem aumentado. A brutalidade, o problema, e isso e aquilo. Que antigamente as pessoas eram mais assim, mais assado. E isso é algo que se repete muito. E principalmente quando nós ligamos a televisão, os meios de comunicação, é algo recorrente. Parece que tudo está muito mais difícil. De tal maneira que quando eu pergunto, vocês acham que o mundo está mais violento? Quem acha que se levanta o braço? Vocês acham que as crianças, né, os alunos nas escolas estão mais difíceis? As interações sociais também estão mais difíceis? Todos concordam com isso? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem é espírita? Levanta o braço. Para ter uma ideia, né? Quem não é? Estou aqui a primeira vez, não sabia o que estava acontecendo, levanta o braço, só para ter uma ideia. Então, existe no livro dos Espíritos uma parte chamada Leis Morais. E existem 12 capítulos nas Leis Morais. Lei de adoração. E aí as várias leis. E tem uma lei chamada Lei do Progresso. Essa lei do progresso trata do seguinte, ele fala sobre a evolução. Nós evoluímos. Cada encarnação que nós temos
significa evolução? Sim. Mesmo quando as coisas não dão certo? Sim. Então, quando você tem uma experiência negativa, numa vida muito negativa, assim, você perdeu a encarnação. Isso não existe. Toda encarnação, por mais que você ache terrível, é uma experiência. Como assim uma experiência? Você aprendeu como não se faz. Então, você hoje é mais experiente do que era anteriormente. E isso acontece com o espírito. Então, todo espírito, à medida que ele vive, ele evolui. Mas isso também se reflete na sociedade. A sociedade evolui. O planeta evolui. Então, vocês já ouviram falar dos mundos habitados. E o mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? É um mundo onde a brutalidade, onde a violência, onde o mal predomina. Eu não falo no mal entre aspas, ok? Onde a brutalidade predomina. Depois do mundo primitivo, nós temos o mundo de expiação e provas, que é o nosso. Em que a brutalidade ainda predomina, mas uma grande parte dos habitantes já se dedica ao progresso. Após o mundo de expiação e provas, nós entramos no mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É quando há um equilíbrio entre o bem e o mal. E, na verdade, a maior parte da população agora tem interesse no progresso. Existem pessoas que ainda estão presas no primitivismo? Sim. Mas a maioria... Como assim? Você não disse que era metade? Sim, mas vamos entender o seguinte. Você já deve ter ouvido falar a expressão, né? Que uma maçã podre apodrece as outras. E as pessoas usam isso para falar da sociedade. Que num grupo, se tiver um indivíduo, que ele estraga todo o processo. Só que não é bem assim em termos espirituais. Nós temos várias colocações em que, quando uma pessoa atingir a plenitude do amor, esse amor será capaz de neutralizar o ódio de milhões. Então, as coisas positivas são muito mais fortes, muito mais intensas, muito mais produtivas do que as coisas negativas. Peraí, mas como você pode fazer se a pessoa parece estragar? Mas será que isso se reflete na realidade ou é apenas propaganda? Vamos entender. Você é uma pessoa interessada no progresso, interessada em produzir. Normalmente, uma pessoa assim, ela gasta uma boa parte da sua vida fazendo o quê? Trabalhando, não é verdade? Sobra muito tempo para ficar fofocando na internet? Você está construindo um negócio, você investe muito tempo nisso. Então, você está muito ocupado realizando suas coisas. Então, ficar fiscalizando a vida alheia é algo que você tem muita facilidade? Quem normalmente é capaz de ficar a maior parte do tempo na internet falando mal dos outros ou fiscalizando a vida alheia ou sabendo o que as outras pessoas estão fazendo é quem? O quê? Quem está ocioso. E vamos pensar em coisas negativas. Egoísmo, vaidade, orgulho, inveja. Essas características não são a de alguém que tem a intenção de fazer o mal? E o que são coisas positivas? Atividade, utilidade, trabalho, bem-estar, ternura, afeto. Então, vamos comparar essas pessoas. Então, quem é que faz mais barulho? As pessoas boas ou as pessoas más? Então, parece que é um enorme grupo de pessoas porque elas fazem muito barulho. Enquanto que as pessoas boas estão fazendo o quê? Cuidando da sua própria vida. Já pararam para pensar nisso? Vamos pensar? Porque o que é inveja, gente? Tá? Então, você tem uma qualidade. E normalmente as pessoas têm muita dificuldade. As pessoas confundem muito a inveja com a vaidade, com outras coisas. Não é. A inveja tem uma característica muito específica. Por exemplo, eu uso uma historinha para ilustrar o que é a inveja, que muitas pessoas não entendem. Tá? É a história do vagalume e da serpente.
O vagalume estava de bobeira na lagoa quando topou com uma serpente. E a serpente deu um bote. E o vagalume escapou. E a serpente foi atrás e começou a persegui-lo, dando botes. Chegou o momento em que ele estava cansado, estava encurralado, e a serpente armou um bote. Nesse momento ele disse: um momento, posso fazer algumas perguntas? A serpente parou perfeitamente. Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não faz. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Nada pessoal, é que você brilha. Essa é a definição da inveja. Entenda bem. Alguém sai do seu caminho para te perseguir. E aí nós nos perguntamos, mas por que essa pessoa me odeia? Por que ela me persegue? Por que ela me faz o mal? Vem cá. Ela quer o meu lugar, a gente entende a competição. Eu quero o seu lugar. Eu quero o seu emprego, eu quero que... A gente entende a competição. Mas não é o caso. Ela não vai ganhar nada com a sua destruição. Ela não tem nenhuma melhoria com isso. A gente entende, por exemplo, a vingança. Você fez alguma coisa, a pessoa quer se vingar. Dá para entender isso? Tá. Então, ela está no direito. Eu fiz alguma coisa e ela acha e ela... Não é o caso. Você nunca fez nada por essa pessoa. Por que então ela é capaz de sair do seu caminho para lhe prejudicar? Nada pessoal. É porque você briga. Então, nesse caso, para nós não sofrermos desse mal, basta não fazer nada, não dizer nada, não ser nada. Que aí ninguém inveja você. Então, no momento em que você fizer alguma coisa, que você conquistar alguma coisa, que você produzir alguma coisa, alguém se incomodará gratuitamente. Então, não há nada que você possa fazer a respeito. Porque a inveja não tem relação com o que você fez, e sim com o que a pessoa sente. Por isso não há como você mudar essa situação. Mas peraí, eu vou sofrer então? Olha só o problema. Primeiro, você quer agradar todas as pessoas? E olha que interessante. Digamos que você fez alguma coisa interessante, alguma coisa bonita, alguma coisa bem feita, e chega alguém e diz: nossa, que coisa bonita você fez. Nossa, que trabalho bem feito. Como você é eficiente. O que acontece quando a gente ouve isso? Você é tão bonita, o seu trabalho é bom. Quando a gente ouve um elogio, qual é o primeiro pensamento? Aí tem coisa. Está elogiando muito. Tem uma coisa errada aí. Não? Então, várias pessoas elogiaram. Aí chega uma porcaria. O que você faz? Automaticamente acredita. Por quê? Porque 20 pessoas elogiaram e você acredita naquela que disse que estava ruim. Qual é o problema? O problema é que nós não acreditamos em nós mesmos. Então, como nós não confiamos em nós e no que fazemos, a gente fica esperando a aprovação, né? E a inveja? Como fica? E é um fato que ela existe? Sim. Então, a inveja existe. E não há como você neutralizar isso, porque não é algo que você fez, é algo que você fez de bom. Foi? Então, isso é uma coisa negativa. Agora, a gente fica preocupado, as pessoas me invejam isso e isso. Só que a pessoa que inveja tem um problema muito maior do que o seu. Muito maior. Muito mais do que você imagina. Por incrível que pareça, a inveja foi objeto de estudo de algumas instituições de pesquisa. Então, uma instituição japonesa começou a pesquisar os efeitos da inveja no cérebro e os neurotransmissores envolvidos nesse processo. Eu vou até dizer por que isso aconteceu. E uma instituição na Holanda também realizava pesquisas a respeito da inveja. E o que eles descobriram foi algo assim muito significativo e que é a origem dessa pesquisa. O que significa ter inveja para quem sente? Eu expliquei para vocês a história da serpente do vagalume, explica aquele que é invejado. Agora, o que significa sentir inveja? Imagine que você comprou um carro novo, uma pechincha, um carro lindo, que você desejava muito.
comprou numa promoção fantástica. E você está cheio de contentamento, sentado no seu carro novo, com aquele cheiro de carro novo, e sentindo a alegria, o prazer daquela conquista. E nesse momento, o seu vizinho sai da garagem e você descobre que ele comprou um carro muito melhor do que o seu. O que acontece com você se você sentir inveja? Simplesmente todo o seu prazer, toda a sua alegria, toda a sua felicidade mesmo. Instantaneamente. O carro está lá, tem o mesmo cheiro, foi uma oferta, você queria muito, mas agora ele não lhe dá nenhum prazer. Então a inveja mata a felicidade. A inveja mata o contentamento. A inveja mata o prazer. E olha que problema nós estamos vivendo hoje. É muito comum as pessoas, eu sofro muito inveja, mas é muito incomum as pessoas admitirem que sentem. Né? Nós não sentimos inveja, não, de jeito nenhum, eu não sinto não, mas eu sou muito invejada. Tanto que foi muito difícil essa instituição pesquisar, sabe? Porque ninguém admitia que sentia inveja. Então eles tiveram que criar situações para que vocês invejassem, para eles poderem pesquisar o cérebro em funcionamento. Então, sem você saber, eles criavam a situação enquanto monitoravam. E descobriram como é que funciona. Existe uma área do cérebro, não sei se vocês sabem que o prazer e o sofrimento são processados pela mesma área. Então, a inveja, ela obscurece essa área. Agora vamos imaginar, você tem um jardim, um lindo jardim. Com certeza no mundo tem alguém com um jardim melhor. Mais verde, maior, com mais flores. Você tem uma casa linda, tem alguém que tem. Você é alta, tem alguém mais alto. Você isso, tem alguém mais. Sempre tem alguém um pouco mais. Se isso é um problema, como será a sua vida hoje com as redes sociais? Em que toda vez que você senta no restaurante para comer, você tira uma foto e posta na internet. Eu acho estranho. Você já viu no restaurante um pouco batendo foto nos pratos, chega o prato, ela bate foto e posta na internet. Entendeu? Você comprou, posta na internet. Tudo está na internet. E nós estamos assistindo. E aí o que acontece? Por que a inveja se tornou objeto de estudo de comunidades científicas? Porque eles descobriram, tá? Algumas pessoas chegavam procurando ajuda médica porque eram incapazes de sentir felicidade. Elas tinham tudo. Eu sou casada com um homem que me ama, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma vida saudável, eu tenho tudo que deveria, mas não consigo ser feliz, não sou feliz. Não sinto nenhuma alegria, não sinto felicidade. Eu deveria ser feliz, não me falta nada, mas eu não consigo. E as pessoas dizem, é depressão. Não é? A depressão não é a incapacidade de você sentir alegria, bem-estar, etc. Muito bem, e eu tenho esse problema. Bom, se é um quadro depressivo, existem alguns neurotransmissores responsáveis e nós temos algumas medicações muito eficazes. O problema é que esse tipo de depressão é avesso a qualquer medicação. Você pode tomar medicação das 5 famílias clássicas e não ter nenhum tipo de resultado. Não é isso. Somente esse tipo de quadro depressivo, além de ser avesso à medicação, ou seja, nenhuma das medicações tradicionais funciona, é responsável por 60% do suicídio que vem da depressão. Então, eles resolveram aprofundar o estudo a respeito deste quadro específico. Por que essa depressão não responde a nenhuma medicação? Porque uma coisa que nós já sabemos é que 2 neurotransmissores, 3, são responsáveis por quadros depressivos. Um é a falta de noradrenalina e o outro é a falta de serotonina. E isso responde por 98%, tá, dos processos depressivos clássicos. Mas peraí, você não falou... Então, se você tem um quadro depressivo causado por esses neurotransmissores, você tem uma série de medicações que podem atenuar o problema, associações, etc. Existe um
por exemplo, outro neurotransmissor inverso que também causa um quadro depressivo mais leve, que é o excesso, por exemplo, de dopamina. E aí você tem uma medicação apropriada para isso também. E as pessoas reagem bem à medicação, tá? Quando as pessoas estão num quadro depressivo e a medicação não funciona, um quadro depressivo clássico, normalmente as pessoas estão confundindo depressão com tristeza. Tristeza, tá? É um sentimento, não é uma doença. E as pessoas ficam tristes. E as pessoas hoje estão dizendo que você não pode ficar triste. Mas isso acontece. Então, por exemplo, você perdeu alguém querido. Ah, mas já passou o tempo. Depende da sua relação. Por exemplo, você pode ter uma boa relação com seu pai, mas tem pessoas que têm uma relação muito mais intensa. Então, a falta dessa pessoa causa não um quadro depressivo, uma tristeza profunda e prolongada. Essa tristeza profunda e prolongada, que nós damos o nome de luto, quando ela passa determinado limite, ela causa alguns desequilíbrios. Mas mesmo assim, com a utilização da medicação adequada, você atenua o problema, não passa. Eu tomei, senti uma melhora, mas não passou. E nem vai, porque é um sentimento. E quando vai passar? Nunca. Você sempre vai sentir falta dessa pessoa. Você, então, deverá aprender a lidar com a ausência. E aí você pode aprender a lidar com a ausência. Então, o tempo, a capacidade de sobrevivência, uma série de atividades de natureza psicológica podem ajudar você a lidar com a distância. Mas a tristeza está na hora. Não é depressão. Porque o que você sente está mediado por um sentimento. Ok? Então, ficamos com a depressão verdadeiramente. Que é o quê? Você não tem um motivo para se sentir assim. Nada aconteceu, nada diferente. E é uma tristeza que não tem uma origem. Você simplesmente não consegue mudar. E aí a medicação é muito eficaz. E esse quadro? Então vamos pegar todos os pretensos diagnósticos de depressão e vamos colocar em perspectiva. Infelizmente, 20% são sentimentos, não doenças. Pessoas que estão tristes com seus relacionamentos sociais. Pessoas que estão tristes por causa do luto. Pessoas estão tristes porque não alcançaram suas ambições. Fizeram escolhas e têm que lidar com essas escolhas. E eu preciso, para ser feliz, eu preciso ganhar muito dinheiro. E aí abandona a família, abandona tudo. E aí ganho dinheiro. E cadê minha felicidade? Cadê tudo que eu ia ter? E não tem. E aí eu estou com depressão, eu quero um remédio. Porque eu deveria estar muito feliz e não estou. E qual é o problema? Não é depressão, é tristeza. A tristeza não vem apenas do luto. Ela vem também do luto pelas nossas ambições, pelos nossos sonhos. E quando nós nos equivocamos nessas escolhas. Então, nós temos que lidar com nossas escolhas. Ok? Então, imagine que você é muito jovem e acha que tem todo o tempo pela frente. Isso é um grande problema. Tá? Tem uma frase que, olha, eu vou atribuir a Márcia de Luca, porque eu vi no livro dela, mas dizem que é outra pessoa, mas não importa. Que diz o seguinte, olha só, é muito significativo isso. No dia que passou, tá? Você envelheceu ou você viveu? Então, muitas pessoas, elas pensam que nunca vão morrer. Ninguém pensa, não pensa na morte. Então você não pensa na morte, nunca. Porque isso é mórbido, isso é terrível. Ficar pensando na morte, pensar que você vai morrer, pensar que sua vida vai acabar, isso é terrível. Só que tem um problema. Quem nunca pensa na morte, normalmente acredita que é imortal. E quando você acredita que é imortal, uma das coisas que o imortal tem é tempo. Todo o tempo do mundo. Então o que é que você faz? Adia. Mais tarde. Depois. E você não se preocupa, porque você tem um tempo infinito para adiar suas coisas. Agora, aqueles que pensam na morte, que sabem que vão morrer, que têm a ideia disso, o que é que eles fazem? Eu vou fazer logo, vai que eu morro. Então são pessoas que realizam coisas, têm experiências. Em vez de ficar esperando, quando, então, depois, mais
mais além, não, eu posso morrer, eu vou fazer hoje. Então elas colecionam experiências. Então pensa bem, você tem aquelas roupas lindas no guarda-roupa, guardadas para uma ocasião especial. E aí você morre, quem é que vai usar essas roupas? Você usa as roupas piores e deixa guardada. E aí você morre, quem vai usar? E as pessoas fazem isso todo o tempo. Você não usa as suas melhores roupas. Você não faz as suas melhores experiências. Fica guardando para depois. Você experimentou? Você já comeu isso? Você já foi naquele lugar, por exemplo? Depois. Aí o que acontece com as pessoas que nunca pensam na morte? Não vivem, porque elas ficam esperando depois. E as pessoas que admitem que vão morrer? As pessoas que pensam nisso, vivem intensamente. Agora. Então, elas fazem coisas, elas têm experiência, elas têm recordações, elas aproveitam as coisas que elas têm, porque elas podem morrer. Então é exatamente o contrário. Quem pensa na morte, vive muito mais do que aquele que nunca pensa nisso. Porque quem nunca pensa nisso, sempre deixa para depois. Porque mais tarde, depois, eu vou ter tempo. E se não tiver? Então, pensa bem no momento da morte. Você vai se arrepender mais do que fez do que não fez. Então, digamos que a morte vai chegar agora. O seu maior arrependimento é algo que você fez ou algo que você deixou de fazer? Viram como isso é significativo? Então, você é muito jovem, tem a vida inteira pela frente e não investe. E aí o que acontece se você não investe? E os outros vão. Aí você está cheio de frustração, porque não consegui nada, porque não tenho isso, não tenho aquilo. E qual é a causa? É depressão? Não. É tristeza. É tristeza pelas consequências das escolhas que você fez. Ficou claro? Então 20% dos teoricamente quadros depressivos, na verdade, são sentimentos legítimos. Mas peraí, mas não é legítimo? É legítimo. Porque todos nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. E isso não tem idade, nem sexo, nem época, nem nada. Isso serve para todas as pessoas. Dentre os 80 que são quadros depressivos, certo? Nós temos, olha esse que é um problema. Isso que é o grande problema, tá? 40% não é depressão. Vamos deixar aqui. Então, o restante são quadros depressivos mediados por transtornos de neurotransmissores ou excessos de vários tipos de doenças. Então, uma série de coisas pode causar um desequilíbrio de neurotransmissores. Esses quadros respondem à medicação. Alguns respondem 100%. Se você tem uma depressão mediada pela serotonina, você toma a medicação correta e tem um retorno de 100%. Você sai do quadro depressivo. Alguns têm um retorno menor, 80%. Alguns, por exemplo, 20% a 30%. Esses são aqueles quadros que nós falamos do luto, do sofrimento prolongado, que causam desequilíbrio. A medicação atenua os sintomas, porém, a tristeza original permanece. E o resto é o quê? Não é tristeza. Lembra? A pessoa foi procurar medicação por quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Você perdeu alguém? Não. Você não conseguiu aquilo que você sonhava? Também não. Qual é o seu problema? Não sou feliz. Não consigo ser feliz. Não sinto alegria. Eu deveria sentir, mas não consigo. E aí que eles descobriram uma quantidade enorme de ocitocina. E a ocitocina não é um neurotransmissor que cause depressão. A ocitocina é a resposta que nós temos à inveja. Quando nós temos muita inveja, nós inibimos o centro do prazer. E aí nos tornamos incapazes de nos alegrar com as nossas conquistas, com as nossas coisas. E de onde isso está vindo? Nós passamos o tempo todo na internet vendo a casa das outras pessoas, o marido ou a esposa das outras pessoas, a forma das outras pessoas, a roupa, a festa, o carro, a piscina, a planta, isso. E o que acontece? Se
se você passa uma grande parte do seu dia vasculhando a internet para ver quem está comendo o quê, quem está indo aonde, quem está... Então, eu gostei de... E você tem um monte de gente no Papari, você tem um monte de gente fazendo isso, fazendo aquilo. E o que acontece? Você, fiscalizando isso, não consegue sentir contentamento com o que você realmente possui. Veja bem, seu marido te dá uma flor e a vizinha ganhou um buquê. E aí você não consegue ficar feliz com o que aconteceu com você. Tem remédio para isso? Esse é que é o problema. Não tem. Não é um sentimento legítimo de tristeza, porque nós também ficamos infelizes, tristes, etc. Não é o caso. Você não está infeliz. Você não está triste. Não aconteceu nada de errado com você. O seu problema é que sempre tem alguém com mais. E tem mais um problema. Eu não sinto inveja de nada. Não, de jeito nenhum. Mas tem um pensamento muito interessante dos alcoólatras anônimos, né? Vocês sabem qual é o primeiro passo dos alcoólatras anônimos? Admitir que tem um problema. Você chega lá, eu, fulano, sou alcoólatra. Mas eu não sinto isso. Será que não? Como é que eu posso saber se eu sinto ou não sinto inveja? É muito simples, né? Vamos pensar de alguém com quem você não tem uma grande simpatia, que chegue para você e diga: meu filho passou no vestibular. Qual é o primeiro pensamento que vem? Também nessa faculdade porcaria? Alguém diz: estou indo para Paris. Não tem de cair morta e está indo para Paris. Toda vez que alguém diz uma coisa boa, o seu primeiro pensamento é uma coisa boa. Você não fica feliz quando alguém se dá bem. Pelo contrário. Se isso acontece mais de 50% das vezes, você tem um problema. Você tem uma grande tendência ao que eles estão chamando de anedonia. Incapacidade de sentir prazer. E, infelizmente, como essa condição não responde a nenhuma medicação e também não está sujeita à terapia, por exemplo, você está triste, você pode fazer terapia. Você não alcançou seu sonho, você pode trabalhar isso, ressignificar isso, você pode mudar suas metas, tem uma série de coisas que você pode fazer quando o seu relacionamento não deu certo, quando os seus negócios não foram como você queria, quando a vida não te respondeu como você achava que deveria. Você pode sim alterar isso. Mas, e na inveja? Porque a inveja não está sujeita a algo que você fez, não é? Porque não é a falta de alguma coisa, não é a ausência, é o quê? Significa que você é incapaz de se felicitar com a felicidade alheia. Ah, mas não é bem assim. Então vamos falar o contrário? Só para a gente pontuar bem isso, tá? O que seria o contrário? Como assim? Não sentir inveja. Ah, isso é o normal, certo? Isso é normal, não sentir inveja. Será? Não vou nem falar de normal, porque seria o certo, mas frequente. Então vamos entender como seria uma pessoa que não sente inveja. Eu tenho conversado com alguns jovens e é muito interessante a colocação que eles fazem hoje, né? Antigamente a gente falava: eu tenho família, tenho isso e tenho amigos. Temos amigos? Quem são nossos amigos? Tá? Você tem amigos de escola, pessoas que você conheceu muito jovem, conviveu, pessoas com quem você se aproximou, encontrou identidade, etc. Então, amigos fazem parte dos nossos relacionamentos afetivos. Bom? Como assim? Tem relacionamentos que não são afetivos? Sim, tem relacionamentos que não são afetivos. Por exemplo, o relacionamento com um cliente. Então você vende seu serviço ou vende objetos e você tem um cliente, uma pessoa para quem você vai vender.
Que tipo de relação é essa? Relação comercial. Você está trocando serviços, produtos, etc. Então, você é obrigado a gostar da pessoa para quem você está vendendo suas flores, por exemplo? Não. A pessoa tem dinheiro para comprar e ela tem dinheiro e você. Na verdade, quanto mais pessoas comprarem seu produto, melhor para você. Correto? Relação comercial. Numa relação comercial de sucesso, você espera, quanto mais simpática você for, quanto mais agradável você for, maior o seu retorno. Mas não é isso que se espera de uma relação comercial? Um retorno? Você vai investir em alguma coisa e vai ter um retorno. A única relação comercial que existe é entre produtor e cliente? Não. Existe uma outra relação comercial que muitas pessoas acham complicado de entender, que é a relação de mentoria. Vocês já ouviram falar nisso? Por exemplo, para você atingir os seus objetivos, você precisa de um determinado saber. Vou falar de saber que pode ser qualquer coisa, tá? Você é um cirurgião e você quer ser o melhor cirurgião. O melhor professor é um determinado cirurgião que se dispõe a ensinar a você, ser seu professor. Se o seu objetivo é se tornar o melhor nessa área, vale a pena se tornar aluno deste professor? Sim. Porque ele tem o saber que eu quero para mim. Bom, custo-benefício. Ele é uma pessoa profundamente desagradável. Ele é desagradável, ele é antipático, ele é mal educado, mas tem o saber que eu preciso. E aí? Você consegue suportar a convivência com essa pessoa em troca desse saber? Sim ou não? Depende de você. Quanto você é capaz de suportar? Então, para algumas pessoas vale a pena. Eu vou ter que ficar com essa pessoa durante um ano, durante 6 meses, mas em troca, quando esse relacionamento terminar, eu terei o saber que eu preciso e terei muito sucesso. Isso acontece? Sim. Existem pessoas que possuem saberes que você deseja. Não são necessariamente boas pessoas. Mas olha só, você não vai casar com essas pessoas. Você não quer ser a amiga dessas pessoas. Você não quer um relacionamento, você quer um relacionamento comercial. Então, um relacionamento de professor-aluno não é necessariamente um relacionamento afetivo. Pode ser? Pode. Pode ser, porque esse professor é muito simpático, porque ele é muito agradável, porque isso e aquilo. Mas isso também pode ser um problema. Ele pode ser tão agradável que você espera que ele goste de você, e isso não faz parte desse relacionamento. Então você tem uma expectativa irreal. Então nós temos que reconhecer a diferença entre relacionamentos comerciais e relacionamentos afetivos. Sim. O que é um relacionamento afetivo? O que é um relacionamento comercial? Um relacionamento comercial é aquele que envolve o quê? Coisas. Coisas que você quer. Saberes. E o que é um relacionamento afetivo? É alguém que vai lhe dar suporte emocional. É alguém que você precisa para suportar aquele professor que não quer. Alguém que você precisa para compartilhar alegrias e infelicidades e uma série de outras coisas. E existem aqueles relacionamentos que fazem parte do seu desenvolvimento biológico. Por exemplo, pai, mãe, irmãos. E aí aquela pessoa com quem você vai se consorciar. E os amigos. Algumas pessoas acham que eu preciso de uma pessoa perfeita para ser meu amigo. E não sei de onde saiu isso. Eu estava conversando com um jovem, vamos lá, digamos que você é uma pessoa que gosta de aventuras. Eu quero fazer uma caminhada, eu quero fazer uma escalada, eu quero fazer isso ou fazer aquilo. E você tem uma pessoa que você conhece que adora fazer isso. Que é uma excelente companhia para essa atividade. Não pode ser seu amigo. Mas tem momentos em que eu quero compartilhar dúvidas, segredos, dificuldades, e ele não é bom ouvinte. Você não tem outra pessoa que seja? Sim, eu tenho outra pessoa que é muito paciente, que é disponível, que conversa, que presta atenção, etc. Mas ele não gosta de sair. Não gosta de escalada, não gosta de atividade física. Mas ele é excelente para conversar, para momentos intimistas, etc. Vem cá, por que você não pode gostar dessas duas pessoas? Você não pode ter um amigo
para compartilhar determinados momentos e ter um outro amigo para compartilhar outros momentos? Porque afinal, você é uma pessoa perfeita que tem todas as coisas? Então, por que você tem essa expectativa com relação às pessoas? Existem pessoas que são ótimas em determinadas circunstâncias e você pode compartilhar com elas. Em outras, ela te dará suporte emocional. Então, fica esperando a pessoa completa e perfeita. Isso você deveria virar no seu casamento, né? Você vai ter que dormir com as pessoas, estar com ela muitas vezes, tudo bem. Você tem expectativas mais altas. Mas com relação à convivência, à amizade, você pode retribuir com gratidão as coisas que essas pessoas podem te dar? Pode. E com afetividade? Sim. Então você pode ter amigos diferentes para ocasiões diferentes. E não penalizar a pessoa porque ela não tem essa qualidade que você queria. É muito comum. A pessoa não atende essa expectativa, você acaba a amizade, mas espera aí. E os 20 anos de convivência que vocês tiveram? Não valem nada? O que isso diz sobre você? 15 minutos de acabou tudo. E todo o tempo que vocês estiveram juntos? Não vale? Então, nós, à medida que nós crescemos, podemos desenvolver novos relacionamentos afetivos. E não são todos necessariamente comerciais. Mas é muito comum hoje os jovens falarem uma coisa chamada networking. Né? O que é networking? É a primeira vez que eu ouvi falar. Não, é sua rede de contatos de amizade. Como assim rede? E aí ele falou um negócio, porque você é definido pelas 5 pessoas mais próximas. Se elas são pessoas de sucesso, você com certeza será uma pessoa de sucesso. Mas isso é muito comercial. Não é? Não, mas pensa bem. Se seus amigos são todos perrapados, a chance de ser perrapado é muito grande. Você tem que conviver com pessoas assim, assim, assim. Mas olha só, a gente não falou que a gente tem vários aspectos da personalidade? Então vamos falar então dessa questão do networking, de você fazer uma rede de contatos de sucesso. E olha o que é que vai acontecer. Eu conheço você e pergunto assim, você sabe cozinhar? Tem casa de praia? Você tem algum parente juiz do Supremo, alguma coisa assim? Será que vale a pena ser sua amiga? O que você tem a oferecer? Entendeu? Aí eu vou estabelecer meu relacionamento de acordo com o quê? O que você possui? O que é que você é capaz de me oferecer? E quando eu começo a avaliar as pessoas dessa maneira, olha o que acontece. Tá? Eu fico sua amiga, porque você cozinha maravilhosamente bem, tem uma adega maravilhosa, sua casa de praia é muito chique e tal. E, melhor de tudo, ela tem vários amigos, como magistrados, etc. Então, sou perfeita. E aí eu invisto nessa amizade. E ela é mais ou menos assim. Você me convida para jantar, eu te convido para jantar. Você me convida para ir um show, eu convido você para ir um show. Você me dá um presente, eu olho, vejo quanto vale, quanto você gastou e dou um equivalente. Eu não vou gastar mais do que ela paga, né? Aí eu estou no prejuízo. E olha o que acontece. Se ela deixar de me convidar, eu também deixo de convidar. Porque a minha necessidade dela está atrelada ao quê? Ao que ela pode me oferecer de vantagens financeiras ou sociais. Isso é amizade ou é uma relação comercial? Então, quando você tem uma festa, você tem a obrigação de parecer muito bem. Porque senão, o que vai acontecer com seus contatos sociais? Então, é muito importante que na sua festa tenha as pessoas certas, os contatos certos, a aparência certa que você quer projetar na sociedade. E o nome disso não é amizade. O nome disso olha o nome que ele falou, networking. Relações comerciais. Isso é errado ter relações comerciais? Não. Você é um industrial, você é um vendedor, faz parte da existência. Mas existe um outro círculo, que são as relações o quê? Pessoais. E as relações pessoais são muito importantes. Acho que não entendi muito bem.
Sucesso não é tudo? Mas vamos lá que você está então na sua festa VIP. Convidou as pessoas mais influentes, as pessoas mais caras, que têm muito a oferecer, e a sua festa bombando. Gente bonita, gente famosa, gente produtiva. E aí uma dessas pessoas VIP chega para você e tem lá uma pessoa na sua festa. E ela pergunta, quem é aquela pessoa? É uma amiga minha. E sabe que é muito comum essas festas serem cobradas, né? Porque tá tanta coisa, né? Então, quem é? É uma amiga minha. E ela é o quê? Nada. Sim, mas é parente de alguém? Não. Não. Ah, ela sabe fazer alguma coisa? Não, não sabe fazer nada. Mas a roupa dela, fui eu que comprei. Mas ela tem dinheiro? Não. E como é que ela veio? Ah, eu paguei. Por quê? E você nunca parou para pensar, né? Ela não sabe cozinhar, não tem adega, não tem parente, não tem onde cair morta, nem é tão inteligente, nem tão bonita, não tão especial. Ela é absolutamente neutra. Quase invisível. Para as outras pessoas. Por que ela está lá? E o mais importante, o mais significativo, por que é tão importante para você que ela esteja lá? Já que ela não tem nada a oferecer. Nem é tão interessante assim. Talvez você nem saiba. Porque você nunca pensou. Mas a verdade é que se ela não estiver lá, você sente um vazio, uma ausência. Alguma coisa muito estranha acontece quando essa pessoa insignificante, que não tem parentes ricos, que não é rica, que não é artista, que não é especial, que não é inteligente, que não é isso, que não é nada. É só uma pessoa que você precisa que esteja na sua vida. Por que você precisa que essa pessoa esteja na sua vida, se ela não tem absolutamente nada a oferecer? É isso o mistério. Ela não vai melhorar seu estado social, não vai melhorar nada no seu emprego, nada. Na verdade, se você não pagar, se você não trazer, ela não vem. E por que ela está lá? E por que é importante que ela esteja? É porque existe uma condição humana muito especial. E está cada vez mais difícil preencher essa necessidade. Significa o seguinte: essa pessoa, que não tem nada que valha no seu network, ela tem uma característica. Uma característica interessante. Quando você chega para essa pessoa e diz que algo muito ruim aconteceu, que algo que você não queria aconteceu, que algo lamentável, que algo triste, que alguma coisa errada aconteceu, essa pessoa vira, que pena, amiga. E ela fica triste por você. Verdadeiramente triste. Ah, mas muitas pessoas ficam assim, mas tem uma outra situação também. Quando você chega para essa pessoa e diz que algo fantástico aconteceu, que algo incrível surgiu para você, que uma oportunidade extraordinária surgiu na sua vida, que bom, amiga! Você merece! Eu estou tão feliz por você. Só isso. Quando você está triste, ela fica triste. Quando você está feliz, ela fica feliz também. E quando isso acontece com o ser humano, algo mágico acontece. Quando você está muito triste e alguém compartilha isso com você, diminui o sofrimento. E o mais incrível de tudo, quando algo muito bom acontece com você e alguém compartilha isso, a sua felicidade aumenta, multiplica. Porque a felicidade compartilhada cresce exponencialmente. Então, uma pessoa que te oferece isso faz com que viver seja mais fácil. E você nem sabe por quê. Porque é uma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe.
Sabe quando é que isso aparece? Quando a pessoa não está lá. Quando essa pessoa não está lá, você sente um vazio, uma ausência, uma falta. Sua felicidade diminui, sua tristeza aumenta, e você nem sabe por quê, porque não está te faltando, objetivamente, nada. Só aquela presença que te traz alegria e paz. Mas qual é a qualidade que essa criatura tem? Você falou, não é inteligente, não é brilhante, não é artística, não é rica, não é nada. O que tem essa pessoa? Sabe o que ela tem? Ela não sente inveja nenhuma. Qual é o nome que a gente dá para pessoas que não sentem inveja? Pessoas amáveis. Não é gentil. Gentileza é fazer favor. Amável. Sabe o que é? Quando ela está no lugar, ela não precisa fazer nada. Dizer nada. A sua presença traz bem-estar. Ela aumenta a alegria e diminui a infelicidade. Infelizmente, muitas pessoas só dão valor a essas criaturas aparentemente insignificantes quando elas não estão lá. Então você tem milhares de amigos poderosos, ricos, cheios de sucesso, e não tem ninguém para compartilhar. E quando você tem os problemas, que todo mundo tem, faz parte da vida, não tem ninguém para ajudar você a carregar isso. Isso é amizade. E está muito difícil de achar. Porque a inveja é o novo normal. E a gente está procurando amigos que nos deem retorno. De que tipo? Com que objetivo? Então as pessoas estão perdendo a noção e a diferença entre relacionamentos comerciais que existem e relacionamentos afetivos. E mais, você seria essa pessoa que faria falta? Tem alguém que sentiria sua falta profundamente? Não pelo que você possui, não pelo que você faz, não pelos seus parentes, não pela sua aparência, e sim porque você faz falta, muita falta, numa festa, num evento, em qualquer lugar. E se você não tiver, as pessoas vão dar um jeito, porque você precisa estar lá, ela precisa estar lá. E se você perguntar por quê, não sei. Não sei. O que acontece quando ela está? A festa é muito melhor. E nos problemas? Ela me alivia. E olha que interessante, normalmente a pessoa nem diz nada. Até porque ela não é tão inteligente assim para te dizer alguma coisa assim muito interessante. Não for um terapeuta. Mas é que ela, você percebe, ela realmente fica triste por você. Ela compartilha seu sofrimento. E o mais incrível, ela realmente fica feliz quando as coisas dão certo para você. Ah, mas isso é tão importante assim? Vamos testar? Você está assistindo uma peça de teatro maravilhosa, ou um filme incrível, sozinho. E umas coisas incríveis acontecem. Você vira pro outro, legal, né? Por quê? Você quer compartilhar. Foi tão bacana, né? Aí a pessoa e o que acontece? Por que você precisa compartilhar? É automático. Quando você compartilha, ela cresce. E se você não tiver ninguém para compartilhar? Pior, não conta pra ninguém para não ter olho gordo. Vamos pensar bem. Aconteceu, não pode, não conta. Se contar, estraga. Chega a entupir, né? Qual é a vantagem se você não pode contar pra ninguém? Não pode compartilhar. Não pode dizer nada. Até porque todo mundo fica infeliz. Então há
alguma coisa errada? Eu sou essa pessoa? Eu vou fazer falta? Ou o meu significado está só nas coisas que eu posso dar? Isso não serve só para amigos. Serve para pais, para mães, para irmãos, para amigos. Então, a sua falta está só no que você pode oferecer? Ou sua vida tem mais significado? Ou, quando você não está naquela festa, há um buraco que as pessoas percebem. Então, mas peraí, a inveja causa tudo isso? Então, quando você sente inveja, você perde a capacidade de sentir prazer e alegria. Mas aqueles que não sentem inveja causam alegria e diminuem a infelicidade das pessoas ao redor. Então, o que é que tem mais valor? As coisas boas ou as coisas ruins? E o certo seria ser assim. O normal. Mas por que a inveja existe? Por que nós sentimos isso? Por que nós nos infelicitamos com o sucesso alheio? O que é que causa essa dor? Isso é uma coisa significativa. Da onde vem esse sentimento tão negativo? E olha só, eu não vou mais chamar a inveja de pecado, de defeito de caráter ou coisa parecida. Porque essas duas instituições de pesquisa que analisaram os efeitos da inveja no cérebro chegaram à conclusão que a inveja é uma doença seríssima. E ela é responsável por 60% dos quadros de suicídio, das depressões avessas à medicação. Porque não tem nenhuma medicação antidepressiva que te devolva a felicidade, que te devolva o prazer, se a causa é a inveja. Porque, na verdade, não é que você não é capaz de sentir felicidade ou de sentir alegria. É que a sua inveja impede você de manifestar isso. Lembra do carro? O carro está lá. Tem o mesmo cheiro, mesmo preço, as mesmas coisas. Você está dentro dele e não sente alegria. Então não é o que você tem ou o que você deixa de ter. Então, se o seu vizinho não tivesse um carro melhor, o que isso mudaria a sua vida? Que alteração isso traria? Nenhuma. Então, por que a condição de outra pessoa deveria afetar como você se sente consigo mesmo? De onde isso vem? E o mais importante, qual é o antídoto para isso? Como os cientistas chegaram à conclusão de uma doença, eles estão buscando algum processo terapêutico. Tá? E eles perceberam que a inveja aumenta a produção de ocitocina, com todas as consequências. E se a gente bloquear a ocitocina, talvez melhore isso, etc. Não, ela vai atenuar alguns sintomas, principalmente o desejo de morte. Mas peraí, por que tem desejo de morte? É porque nós precisamos sentir alegria. Nós precisamos sentir prazer. Senão a nossa motivação desaparece. Então é por isso que essas pessoas, quando elas não conseguem nada do que elas têm, nada do que elas possuem, do que elas fazem, traz isso, elas sentem que a vida dela não tem significado. E não tem como a gente devolver isso. E aí? Qual seria o segredo? Como a gente faz para mudar esse quadro? E olha que é uma coisa muito, muito simples. E eu vou dizer um segredo incrível. Tá? Ninguém, absolutamente ninguém, tem inveja de coisa ruim. Não sei, não é segredo. Se a pessoa tem inveja, é porque é bom. Se fosse ruim, ninguém tinha inveja, correto? Então, quando você sente essa coisa negativa, é porque o outro apresentou o quê? Uma coisa boa. Claro, é meio óbvio, né? Pois é.
Mas qual seria a resposta natural, saudável, positiva, para quando alguém apresenta uma coisa boa? O que é que a pessoa normal e saudável faria? Então, você vê uma pessoa com uma blusa belíssima. E você achou linda. E cobiçou, mas eu queria. Então, por que você deveria ficar infeliz? O que é que a pessoa que não tem esse problema faria? Nossa, que blusa linda, pô. Onde você comprou? Qual o problema, gente? Mas você já notou como as pessoas agem quando isso acontece? Você olha a pessoa com a roupa bacana, assim. Quando a pessoa olha... É vergonhoso você gostar da roupa de outra pessoa? Tem alguma coisa de errado você achar uma pessoa muito bonita? Tem algum inconveniente quando você olha o cabelo de alguém e acha que ficou muito bom? Então por que você tem que esconder? Por que você tem vergonha de admirar a beleza, a elegância, a inteligência, o sucesso, qualquer coisa de outra pessoa? Por que isso é um problema? Já pararam para pensar? Por que é um problema? É porque se eu admirar o do outro, eu estarei admitindo que eu sou inferior. Então, o pai da inveja é o orgulho. Eu sou melhor do que os outros. Muito melhor do que os outros. Então, quando alguém apresenta qualquer tipo de manifestação de superioridade, não interessa onde, isso me ofende muito, porque eu sou superior aos outros. Mas é errado sentir orgulho, então você finge que não tem. Mas a inveja pode. O que neutraliza a inveja? Definitivamente. É quando você não se sente melhor do que ninguém. Quando você não acha que é melhor do que ninguém, você pode perfeitamente... Que cabelo lindo! Que blusa maravilhosa! Nossa, que lindo! E quando eu li sobre o material e algumas considerações, eu pensei, mas será possível isso? Será que eu tenho essas coisas? Será que isso está se tornando natural? Aceitável? E aí, o que é que neutraliza a inveja? Se você não é melhor do que ninguém, você está livre para quê? Para admirar as coisas boas, mesmo que venham de onde? De outras pessoas. Então, pensa bem, como age uma pessoa que não tem esse problema? Nossa, adorei sua bolsa. E não onde você comprou? Quanto foi? Eu tenho vontade de ter. Vem cá, tem alguma coisa errada em você querer ter uma bolsa bonita também? Se você... essa bolsa você comprou, será que fica legal em mim? Ou, mesmo assim, por exemplo, você tem uma cor, pessoa com a cor linda. Nossa, essa blusa ficou maravilhosa, adorei. Ah, você quer saber de cor? Não, não fica bem em mim essa cor, mas em você ficou um espetáculo. Queria ter essa cor aí para ficar bem em mim. Não é o caso, mas fico lindo em você. E eu estou feliz em admirar isso. Só que a gente esconde. Não pode dizer. Você não pode dizer que a pessoa é muito bonita. Tem um problema. E o que acontece se você fizer? Aí que fica interessante. Muito interessante. E eu resolvi fazer um experimento social. Bora, vou testar. Eu estava num hotel e café da manhã no hotel. Sabe aqueles ovos que você não consegue fazer com o vestido? O meu sempre fica borrachudo, não adianta você faz, ou ele fica duro demais, ou ele fica mole demais. E tem um daquele que fica molhadinho, perfeito. Já vivenciaram isso? E aí eu estava aqui, sabe o que mais? Eu queria falar com uma pessoa que fez. Algum problema? Não, eu queria falar com a pessoa que fez esses ovos. A senhora tem algum problema com isso? Não, eu posso falar com a pessoa que fez. Se a senhora tiver algum problema, pode... Não, na verdade eu gostei. Posso falar com a pessoa que fez?
com problema, daqui a pouco vem o gerente. Tem algum problema? Viram como está incomum, gente? Ruim. E aí, não, daqui a pouco vem uma moça. Vê-se, algum problema? Não, seus ovos estão perfeitos. Muito bons mesmo. Será que você podia me contar como é que você faz? Eu acho que ela esperou a qualquer coisa, menos isso. Ela ficou meio assim. Será? Lembram? Que o novo normal deve ser ruim? Que estranho. Olha, não se preocupa não, eu sou de outro estado, não vou competir com você, mas é que foi bom, eu já tentei em casa para dizer, qual é o segredo de você fazer ficar assim? Ela ficou, levou um tempo, sabe para metabolizar, o que mesmo que essa mulher está falando? Aí ela explicou o que ela fez lá e tal, parabéns, foi ótimo. Aí ela ficou feliz, sorriu e tal, você gostaria de mais alguma coisa? Assim, perfeito, bom, gostei mesmo. E ela foi embora. Bem sorrindo e tal. E o outro sorriu também. E olha só, eu elogiei ela, mas o gerente que estava ali e o garçom também saíram sorrindo. Coisa besta, né? Pensa bem. Nesse dia. Aí eu disse assim, nossa, que interessante. E aí, nessa mesma viagem, eu voltei e não tem aquele ônibus que você pega para ir pro terminal, né? Aquela coisa assim. Eu tô lá e eu vi uma moça com as unhas compridas, assim, com uma cor bonita, sabe? Aquela pessoa assim. E aí eu olhei e só que eu não desviei, fiquei olhando. Aí a moça começou a se conversar. Ficou olhando a mim, aquela coisa assim. Vem cá, vai pra mão. Que cor é essa de esmalte? Ficou lindo. Que cor é essa que você tá usando? Ela, de novo. Eu misturei, não sei o quê. Nossa, ficou muito bom, interessante. Eu tive vontade de usar uma cor assim. E aí ela, e tal. E aí ela começou a conversar, eu estudante e tal, e falou, interessante. E ela saiu sorrindo. E aí eu estava num evento, numa pessoa, chegou um rapaz, meu Deus, meu filho, como você é bonito. Que coisa linda. Essa mulher está dando em cima de mim? Peraí, eu tenho idade para ser sua avó, tá? Pode não parecer, mas... E essa cara linda que você tem. A pessoa pensa, mas vê que não... E aí ele sorriu e relaxou. Por que você não pode dizer isso? E aí, num outro momento, uma senhora estava usando uma roupa, eu disse, nossa, linda essa cor. Adorei esse conjunto. Aí ela começou a chorar. Dessa vez eu errei, estragou. E aí, que houve? É isso assim. Vem cá, Paulo, você realmente gostou? Sim, tanto que eu estou dizendo. Tá muito. Isso é. Eu também gostei. Mas eu saí e minha irmã disse que eu estava parecendo uma prostituta. Olha, eu não sei em relação à sua irmã. Está lindo em você. Tanto. Chamou minha atenção. Pois é, eu também gostei. Eu não falei, mas pensei. Não seria inveja? E aí, falando do costume. E eu comecei. Toda vez que eu vejo uma coisa interessante, uma blusa bonita, um cabelo bem feito, alguma coisa assim, nossa, que lindo. E aí no aeroporto eu olho assim, nossa, que bolsa bonita essa, eu nunca vi assim, onde você comprou? E eu notei que as pessoas sorriem, as pessoas relaxam. E o mais estranho, algumas vezes, algumas pessoas choram. Por quê? Tão difícil alguém dizer, ficou tão bem você está tão linda hoje. Nossa, seu trabalho foi muito bem feito. Nossa, que coisa boa, que comida maravilhosa. Nossa, que beleza que ficou o seu cabelo. Caramba, que sorriso bonito você tem. Nossa, casa linda. Não aquele elogio falso, sabe? Cabelo. E as pessoas sentem. E o mais triste é que um número muito expressivo de pessoas choram. Por quê? Porque elas têm networking, têm contatos, têm dinheiro, têm beleza, têm sucesso e se sentem absolutamente sós.
Porque não tem ninguém para preencher o vazio. Tem inúmeras pessoas que esperam coisas de você, que esperam favores de você, que esperam utilidade de você. Mas nunca seu bem-estar, sua felicidade e admiração sincera. O que podemos fazer para neutralizar a inveja? Simples. Simples. Faça o que você nasceu para fazer. Admire o que é bom, o que é bonito. Expresse isso. Não tem nada de bom a dizer? Não diga nada. E você será muito mais feliz. Por quê? Porque felicidade compartilhada cresce exponencialmente. Tristeza, infelicidade e sofrimento compartilhado diminui muito. Porque é muito mais fácil carregar quando tem alguém que gosta de você. Mas eu não tenho ninguém que goste de mim. Gosto de você. Porque é uma coisa mágica. Toda vez que você começa a espalhar bem-estar ao seu redor, atrai gente. Sabe por quê? Brilho. O brilho é uma coisa maravilhosa. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Enquanto os passistas vão se colocando no salão para o passe coletivo, vamos nos conectar a Deus nosso Pai, refletir nessa palestra maravilhosa, reconhecer dentro de nós as nossas falhas morais, tentar corrigi-las, identificá-las em tempo, né? Para que possamos evoluir cada vez mais, refletindo nas palavras da doutora Anete. E vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nos conectando aos mentores da nossa casa, aos mentores que regem os nossos trabalhos espirituais, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê organização de pensamentos e de sentimentos, que possamos absorver o passe que será irradiado a nós e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que tenhamos um retorno tranquilo para os nossos lares, transmitindo a paz, transmitindo o conhecimento aqui adquirido hoje, e que possamos nos encontrar na próxima semana mais refeitos na fé e na vontade de crescermos um degrau a mais na nossa evolução. Que assim seja, que Jesus nos abençoe.